Certo, agora vamos falar de economia. Nós estamos na linha com o Everton Carneiro, são 2 horas e 39 minutos e hoje saiu o relatório Focus, é aquele relatório que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, trazendo as projeções do mercado financeiro em relação aos principais indicadores do país. E o relatório desta segunda já incorporou o PIB do segundo trimestre, pelo menos parcialmente, porque melhorou bem a projeção quanto ao crescimento da economia brasileira, apostando em 0,5%, a gente não vai falar que é excepcional, mas é um crescimento melhor do que se imaginava, 2% no ano que vem, e houve novo corte das projeções de inflação. Para este ano, a previsão do IPCA é 3,38%, no ano que vem 4,18%, e mercado esperando corte de 1 ponto na Selic na reunião desta semana do Copom, com a taxa básica chegando ao final do ano em 7,25%. Então, o Everton Carneiro vai comentar agora para a gente esses dados. A sua expectativa é parecida, Everton? Boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes. Bom, para essa primeira reunião, que vai acontecer agora na quarta-feira, eu acho que existe uma unanimidade no mercado de que o corte vai ser de 1 ponto percentual. Acho que todo mundo vai ficar muito surpreso se nós tivermos um movimento diferente. Então, mais importante do que o corte em si, vai ser a comunicação do Banco Central depois dele, que vai nos dar algumas indicações de como é que pode ser esse movimento daqui para o final do ano. E aí, quando a gente pega esse movimento até o final do ano, são mais 2 reuniões, e aí as opiniões no mercado já começam a divergir, né? A gente olha, por exemplo, que quando a gente analisa a taxa de juros de longo prazo, ela tem se elevado. Isso porque, olhando um pouquinho mais para frente, para 18, para 19, o mercado já tem expectativas não tão boas em relação à economia brasileira. Se espera, por exemplo, de que vai ser muito difícil aprovar uma reforma da Previdência nesse período. Além disso, a gente vai ter as eleições em 18, e isso tende a tornar todo o cenário um pouquinho mais complexo. E aí precisa ver como é que o BC vai absorver essas informações para as próximas reuniões que vão acontecer depois dessa, que é em 25 de outubro e no dia 6 de dezembro. Agora, Everton, em relação ao PIB, você acha que ainda pode haver alguma atualização para melhor? Porque também há uma divisão importante aí de opiniões, não é? E o PIB foi divulgado exatamente na sexta-feira, que é quando o Banco Central faz a coleta das projeções. Exato. Bom, o PIB que foi divulgado agora foi do segundo trimestre. Ele veio acima do que todo mundo esperava. A boa notícia é que tem um componente muito importante no PIB chamado consumo das famílias. E o consumo das famílias veio com um dado positivo. Foi a primeira vez que veio um dado positivo depois de 9 trimestres consecutivos de queda. Isso é um bom dado. Agora, a gente tem que analisar também que parte desse consumo das famílias foi turbinado por aqueles saques do FGTS que aconteceu no segundo trimestre. Então, a pergunta é se isso vai ser sustentável ou não. Eu acredito que conforme a gente vai se aproximando agora do final do ano, a tendência é a economia melhorar um pouco. Vamos lembrar também que nós tivemos 7% de queda da economia nos últimos 2 anos. Portanto, recuperar 0,5% é muito pouco, é recuperar uma pequena parte do terreno perdido. Eu acho que, de fato, esse número de 0,5% até pode subir daqui para o final do ano. Nós até podemos ter um crescimento muito mais robusto em 2018, mas a gente não pode esquecer que a gente está só recuperando uma parte do terreno que a gente perdeu nos últimos 2 anos. O tomo foi de mais de 7% do PIB, então crescer 0,5% ainda está longe de repor todo esse retrocesso que nós tivemos, mas é uma trajetória, em algum momento tinha que começar a mostrar sinais de mais fôlego também, não é, Everton? Sim, em algum momento a gente tem que começar a recuperar isso, né? Mesmo com 0,5% esse ano, mais 2% o ano que vem, a gente ainda tem uma longa trajetória aí para a gente voltar do ponto em que nós estávamos. E, obviamente, que a gente não quer só voltar no ponto em que nós estávamos, né? O que nós queremos é que a economia cresça ainda mais. E com consistência, aí entra essa questão fiscal que você colocou, porque senão você pode avançar em cima do consumo, como vem acontecendo. Falta um suporte estrutural que está faltando, que também foi desmantelado com a crise. Exatamente. Eu não tenho dúvida de que essa questão fiscal vai ser o ponto central que a gente vai discutir em 2018. Eu diria que até um pouquinho antes, no final de 2017, isso vai estar em pauta. Porque o ajuste fiscal que foi tentado até agora, ele teve um sucesso no máximo moderado. Portanto, essa vai ser a questão central para a gente discutir em 2018, para ver se a gente consegue ter uma economia que cresça de maneira sustentável durante muitos anos.
Tá certo, nós conversamos com Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.